paz e a graça do Senhor Jesus sejam com você, com o seu coração, com a sua casa e com a sua família. Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia que Ele nos deu, um dia cheio da graça, das misericórdias de Deus. Se estamos de pé, se estamos firmes, devemos isso ao Senhor, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Portanto, permaneça firme, confiando no Senhor e na força do seu poder, crendo fielmente na palavra de Deus, que diz que a salvação que você recebeu em Jesus, nosso Senhor e Salvador, é uma salvação inabalável, absolutamente segura em Deus. Saiba um pouco mais sobre tão grande salvação, ainda sobre a justificação pela fé, com o Bispo Alexandre Rodrigues, e que Deus te abençoe. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês em casa nesta manhã de sábado. Nós louvamos ao Senhor por esta oportunidade que temos de entrar em sua casa e te convidar a uma investigação bíblica de temas de extrema importância para o nosso crescimento espiritual. Hoje estamos aqui a fim de dar continuidade ao tema justificação pela fé. Ora, o quanto é importante chegarmos a um pleno entendimento da forte convicção sobre a salvação de Deus para o homem. Para tanto, nós estamos avançando progressivamente em quadros proféticos a respeito da salvação de Deus. Em mensagens anteriores, nós abordamos Gênesis capítulo 3 e Gênesis capítulo 4, falando da queda do homem, das vestes de folha de figueira que Adão providenciou, das vestes de pele de animal que o Senhor fez para Adão e Eva. Também ali das ofertas de Caim e Abel, como Deus rejeitou Caim e como Deus então agradou-se e recebeu a oferta de Abel. Então hoje nós avançamos para um próximo quadro de Êxodo capítulo 12. Quero te convidar a abrir a Bíblia para uma investigação deste quadro nítido a respeito da salvação de Deus ao homem. Capítulo 12, versículos 26 e 27, que diz assim: Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as vossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Queridos, é preciso nós perguntarmos assim: ora, o homem é salvo pela fé em Jesus Cristo, em sua pessoa e em sua obra de redenção na cruz do Calvário? Ou o homem é salvo pelas obras da lei? Ou poderíamos fazer uma terceira pergunta: o homem é salvo pelas obras da lei, mais a fé em Jesus Cristo? Ora, perguntas como esta foram feitas ao longo da história da igreja, porque o assunto sobre a verdadeira natureza da salvação do homem, ou a justificação pela fé, tem sido um tema de grande discussão ao longo das eras. Nós não somos os primeiros a trazerem esta mensagem, este tema à discussão. Se bem que nós não estamos aqui para debater os méritos, estamos aqui para perguntar à Bíblia qual é o posicionamento que Deus dá a respeito deste assunto. E você precisa desvencilhar-se de todos os conceitos e preconceitos, todas as tradições herdadas, adquiridas, preconcebidas a respeito desse tema. Renovar a sua mente e falar: Senhor, revela-me de acordo com a tua palavra, para que eu possa prosseguir de acordo com a tua vontade. Este quadro de Êxodo 12 vai nos mostrar a instituição da Páscoa, vai nos mostrar o momento em que a nação de Israel foi tirada do Egito e foi transferida então para a boa terra de Canaã. A importância de entender Êxodo 12 no que se refere à salvação de Deus, a justificação pela fé, a redenção pela morte de Cristo, é compreender que este momento da saída dos filhos de Israel do Egito, o estabelecimento da Páscoa, é um quadro profético. Podemos chamar de um fato
alegoria. Ora, o que significa isso? Significa que isto que ocorreu no capítulo 12 foi um fato real na história, mas que nos serve de modelo, mas que nos serve de simbolismo, de figura, para nos mostrar os princípios de como Deus salva o homem que está escravizado no mundo pecaminoso, nas garras do diabo. O Egito, do qual os filhos de Israel serão libertos, é um símbolo do mundo. Faraó é um símbolo de Satanás. E a escravidão a que eles estão sujeitos aqui é o símbolo da escravidão do pecado que os homens estão tendo neste mundo pecaminoso. Portanto, quando você olha para a condição dos filhos de Israel em Êxodo 12, escravos debaixo das mãos opressoras de Faraó, você precisa contemplar em figura, em revelação, a condição do homem no mundo pecaminoso, escravizados na garra de Satanás. Quando você observar aqui, neste quadro profético, os princípios que Deus utilizou para libertar os filhos de Israel do Egito, você precisa ver nestes princípios como que Deus liberta o homem do pecado e o tira das garras de Satanás e o torna um filho de Deus. Portanto, observar Êxodo 12, na sua história real dos filhos de Israel, é encontrar aqui os princípios da justificação pela fé. É encontrar aqui os princípios da salvação de Deus. E eu pergunto, você certamente já deve ter lido este capítulo. Se não leu, eu te aconselho que leia. Nós não temos tempo de discorrer todo o capítulo, lendo versículo após versículo, mas nós vamos mostrar pontos essenciais aqui. Quando Deus foi tirar os filhos de Israel do Egito, o que Deus exigiu que eles fizessem? Se a retirada dos filhos de Israel do Egito é um símbolo da salvação eterna de Deus, eu pergunto, o que Deus exigiu que eles fizessem a fim de garantirem a libertação do Egito e o livramento da morte que seria trazido pelo Senhor aqui nesta última praga, que é a morte dos primogênitos? Será que Deus exigiu que eles cumprissem com alguma regra, algum regulamento, algum mandamento? Será que Deus exigiu que eles guardassem algum dia da semana? Será que Deus falou assim que se eles não usassem um pano por sobre a cabeça, eles não seriam salvos? Será que Deus exigiu que eles tivessem um modelo de roupa, de vestimenta? Será que Deus exigiu que eles tivessem abstinência de algum tipo de alimento? Quando eu pergunto isso, é porque hoje nós vemos correntes aí de raciocínios, de doutrina, que dizem que o homem só é salvo se ele fizer isso, aquilo, outro, porque se ele não fizer, ele não é salvo. Será que Deus falou que eles deveriam trazer o seu salário completo, porque senão não seriam salvos? Será que Deus pediu ofertas financeiras para ele? Ora, o que Deus exige e pede dos filhos de Israel, a fim de garantirem a eles a salvação do Egito, a libertação do cativeiro e o livramento da morte iminente. Duas coisas foram necessárias. A primeira está no capítulo 12, versículo 12 e 13. E a segunda está no versículo 15 em diante. Vejamos a primeira. Capítulo 12, versículo 12 e 13. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei da terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. O primeiro requisito de Deus é a oferta e o sacrifício do cordeiro. Os filhos de Israel, para terem a libertação do Egito, para serem livrados da morte iminente que o Senhor traria sobre o Egito, precisariam de um cordeiro imolado. O sangue deveria ser derramado e passado nos umbrais das portas para servir de selo, para servir de sinal, para servir de evidência de que eles já haviam experimentado a morte.
o sangue como símbolo da morte do cordeiro. E este cordeiro, o que ele significa? É preciso irmos à Bíblia para que ela nos esclareça. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 5, e a Bíblia vai nos esclarecer o significado deste cordeiro da Páscoa, esse cordeiro pascal. Capítulo 5, versículo 7 de 1 Coríntios, que diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado. Este cordeiro pascal de Êxodo 12 é uma figura representativa do verdadeiro cordeiro e da verdadeira Páscoa, que é Jesus Cristo. Portanto, a primeira exigência para o homem, a fim de ser salvo, a fim de garantir a salvação, é ter como sinal em sua mão, em sua testa, em sua vida, em sua casa, o sangue derramado do Cordeiro, que é Cristo Jesus, o nosso Cordeiro pascal. O que você leva sobre sua vida como sinal de salvação? Porventura você está levando outra coisa que não seja o sangue? Saiba que qualquer outro sinal que não for o sangue será meramente tolice, porque quando o Senhor entrar na terra do Egito, ele vai procurar pelo sangue e não por um véu sobre a cabeça. Ele procurará pelo sangue do cordeiro, o sangue do seu filho, e não pelo um dia da semana, e não pela abstinência de alguma carne, e não por uma rosa amarela, e não por um cajado cheio de óleo, e não por qualquer outra coisa. Os filhos de Deus do Novo Testamento, da nossa era, precisa de ter estampado como símbolo máximo e espiritual o sangue do Cordeiro. E não adianta vir para cá com um frasquinho cheio de vinho, dizendo que é o sangue, que este sangue é o sangue de Jesus que foi derramado. E a igreja vive por fé. É uma questão de crer com o coração, de que a morte de Jesus foi a morte do Cordeiro Pascal, e eu creio nesta morte, e eu creio neste sangue, e eu tenho sobre a minha vida, no mundo espiritual, o sangue de Jesus, por sinal de que Jesus morreu por mim. Essa foi a primeira exigência que Deus fez dos filhos de Israel no Egito. A segunda exigência, capítulo 12, versículo 15. 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o dia 7º, essa pessoa será eliminada de Israel. Vejam o versículo 34. O povo tomou a massa, vírgula, antes que levedasse, vírgula, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com seus vestidos sobre os ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios os objetos de prata e objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que esses lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Versículo 37, primeira parte. Assim partiram os filhos de Israel. Analisem. Não somente foi exigido o cordeiro, mas foi exigido que retirasse das casas o fermento. Atentem para esse ponto. Duas exigências estão aqui explícitas na Páscoa. Primeiro, é preciso trazer o cordeiro. Segundo, é preciso expelir o fermento. Por um lado, eu trago o cordeiro, eu retenho o cordeiro, eu exponho o sangue do cordeiro sobre mim, eu tenho que ter uma exposição pública, tenho que ser unido ao sangue, ao cordeiro. Por outro lado, eu retiro, eu lanço fora
todo o fermento presente em minha vida, em minha mente, em minha casa. Ora, se o cordeiro é símbolo do que Cristo fez por mim, e por isso eu tenho que ter esse sangue sobre minha vida, o fermento é símbolo do que eu sou capaz de fazer para ser salvo. Por isso que o cordeiro e o sangue eu tenho que ter comigo. Agora o fermento, que é essa dedução, essa jactância, essa pretensão de que posso me salvar a mim mesmo pelas minhas obras, que é o fermento, eu tenho que lançar fora. E você em casa está perguntando, ora, de onde esse pastor, de onde esse homem tirou essa interpretação de que o fermento aqui é símbolo da minha condição, da minha capacidade, das obras humanas a fim de ser salvo? Leia a Bíblia, querido. Mateus capítulo 16. E somente a Bíblia pode e é autoridade para definir a sua própria simbologia. Capítulo 16 de Mateus, versículo 11 e 12, que diz assim: como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim, acautelai-vos de quê? Do fermento dos fariseus e saduceus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então o fermento aqui é símbolo das doutrinas farisaicas, da doutrina de fariseus. E quem eram os fariseus? Eram aqueles que acreditavam que o homem podia ser salvo mediante as obras. Leia Mateus capítulo 23, leia Atos capítulo 15, vocês vão observar que esta classe de pessoas eram aqueles que viviam da lei, queriam pregar a lei, queriam anunciar a lei, por isso mataram a Jesus Cristo, por isso rejeitaram a Jesus, porque acreditava que a salvação era obtida mediante as obras da lei, e Jesus adverte: cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com a doutrina de que o homem é capaz de salvar a si mesmo, cuidado com essa arrogância e pretensão humana, achando que o homem é capaz de salvar a si mesmo. Há um texto que comprova isso, Gálatas capítulo 5, é logo em seguida aí a Coríntios, né? Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 7 a 10, fala assim, olha: vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Até aí tá bom. Verifique. Vós corrieis bem. O que Paulo está dizendo? Vocês começaram bem. Vocês estavam indo muito bem, só que veio alguém e ministrou fermento em vocês, misturou fermento na mensagem, e vocês agora não vão bem. Vocês iam bem e não vão mais. E onde é que nós podemos entender o sentido de ir bem e não ir bem? Está aqui no capítulo 3 de Gálatas, né? Versículo 1 em diante. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Vocês começaram pela fé, diz o versículo 3. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. Vocês iam bem, vocês começaram pela fé, agora querem continuar pelas obras da lei. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou vocês são da fé, ou vocês são das obras. Não podemos associar fé e obras no contexto da salvação de Deus. Analise, fé e obras no contexto da salvação. Ora, é isso que diz Gálatas capítulo 3, leia comigo, versículo 10 em diante. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. 11. E é evidente que pela lei ninguém
é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O 12 afirma aquilo que eu acabei de declarar. Ora, a lei não procede de fé. No contexto da salvação, não se pode associar, não se pode confundir uma coisa com a outra. Por isso que diz lá no quadro da Páscoa, que é um símbolo da salvação do homem, duas coisas precisavam ser feitas. Primeiro, a presença do Cordeiro, que deve ser trazida para perto de mim, que deve ser exposto o seu sangue sobre mim, e eu tenho que comer o Cordeiro, para que esse Cordeiro faça parte de mim. Por outro lado, se esse Cordeiro e esse sangue representam o que Cristo realizou em meu lugar, diz que eu tenho que tirar o fermento da minha vida, porque o fermento são doutrinas de fariseus, isto é, são doutrinas da salvação mediante as obras. É um pouco de fermento que leveda a massa. Por um lado, eu trago o cordeiro. Por outro lado, eu tenho que expelir o fermento. Por um lado, eu tenho que ostentar Cristo e o seu sangue como a minha redenção. Por outro lado, eu tenho que tirar do meu coração toda a jactância, todo o orgulho, toda a presunção e toda a pretensão. Por isso Jesus falou: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Acautelai-vos do fermento, isto é, da doutrina dos fariseus. É por isso que há uma parábola lá no livro de Mateus, no capítulo 13, que nos adverte, mostrando que em algum momento da era da igreja aconteceria algo terrível. Leia comigo o capítulo 13, versículo 33 de Mateus. Disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Veja, nós temos aqui 3 medidas de farinha, 3 medidas de fina flor de farinha pura. Aí vem uma mulher cuja identidade aqui não é revelada. Uma mulher que vem às ocultas, porque diz que ela escondeu na massa o fermento. Uma mulher que vem para causar corrupção à massa, tirar a pureza da massa, infiltrar fermento na massa, levedar a massa, de modo que essa mulher é símbolo da igreja romana que ocultou o fermento da justificação pelas obras ao longo da era negra da história da igreja cristã. Isso pode ser confirmado, olha em Apocalipse capítulo 3, quando o Senhor fala sobre a igreja em Tiatira, diz assim: olha, ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Versículo 20: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. A mulher que escondeu o fermento na farinha é aqui chamada de Jezabel. Por que Jezabel? Jezabel, no Antigo Testamento, mulher do rei Acabe, é aquela que subjugou o seu marido, que segundo a Bíblia é cabeça, para ela própria assumir os controles e as rédeas do reino, as decisões. Por isso matava os profetas de Deus. E a igreja romana fez exatamente o mesmo. Saiu de debaixo do encabeçamento do nosso cabeça, do nosso esposo que é Cristo, para ela própria assumir as rédeas e o controle e a direção dos destinos humanos. E aí começou a perseguir os profetas de Deus. E matou muitos dos profetas de Deus. Muitos homens derramaram o seu sangue. Jezabel, essa mulher que persegue os profetas, essa mulher que não se submete ao cabeça que é Cristo, essa mulher que se constitui cabeça,
que não está debaixo das ordens de Cristo, introduziu fermento. Essa doutrina de justificação por obras, essa doutrina de que o homem tem que pagar penitência, tem que ter indulgência, que o homem tem que fazer, que o homem tem que realizar, essa doutrina que Lutero combateu, essa doutrina que o Wycliffe combateu, que o John Hus combateu, certamente é a doutrina dos fariseus, o fermento, lá de Êxodo capítulo 12, que deveria ser tirado da casa, e que foi tirado quando Jesus Cristo veio, e a mulher posteriormente veio e introduziu de novo, e agora Deus fala para você, tirai de vossas casas todo o fermento, toda presunção, toda pretensão de se auto-justificar diante de Deus. É o fermento que simboliza a salvação pelas obras, são as folhas de figueira que simbolizam a salvação pelas obras, são as ofertas, ou a oferta de Caim, o fruto da terra, que significa a salvação pelas obras, em contraste ao Cordeiro de Deus, que fez as vestes para Adão, em contraste ao Cordeiro de Abel, que foi oferecido a Deus e foi aceito por Deus, em contraste ao Cordeiro da Páscoa, em Êxodo capítulo 12, em contraste a todas essas coisas maravilhosas que representam Jesus Cristo. É um quadro perfeito, que apresenta uma antítese entre uma coisa e outra, entre a tentativa do homem de se justificar, a tentativa do homem de tentar alcançar o favor de Deus com seus próprios méritos, em contraste com o que Deus pode fazer pelo homem. O homem precisa trazer sobre si unicamente o sinal de Deus, que é o sangue do Cordeiro. Eu quero te convidar neste momento a fazer uma reflexão sobre a sua vida. Você tem ouvido essas mensagens? Você tem compreendido algo? Talvez você tenha começado muito mal. Talvez você até hoje estivesse pensando que a sua salvação era garantida pelo que você faz, pelo que você é, e o quanto de orgulho isso tem gerado em você. Talvez você esteja como os Gálatas, começou bem, depois começou a ir mal. Talvez você começou mal, continua indo mal. Talvez você nem começou ainda, você nem entregou sua vida para Jesus. Quero convidar a cada um de vocês a fazer uma reflexão de si mesmo. Vamos agora voltar o rosto para Jesus. Falar, Senhor, eu quero tomar a Tua justiça, o Teu sangue, as Tuas vestes, como sendo a minha salvação. Eu quero lançar o fermento fora e eu quero depender única e exclusivamente de Ti.